Olá, seja bem-vindo. Vamos começar mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, sobre gestão, sobre finanças, empreendedorismo, comportamento. E hoje a gente vai falar de grana, vamos falar de planejamento financeiro. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. A tradição aqui, a rotina do Papo Empreendedor é nosso convidado a se apresentar. Então, seja bem-vindo e é com você. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra falar um pouco do que eu faço, do que eu vivo. Eu tenho 36 anos, estou nesse mercado financeiro há 6. Comecei trabalhando numa grande seguradora e de lá fundei, né? A gente fundou, não, né? A gente deu sequência ao que já é a ACM 360, que começou em 88. Então, eu estou aí nesse mercado securitário de investimento há 6 anos trabalhando, levando um pouquinho mais de conteúdo e informação para as pessoas. Legal. Bruno, a ideia hoje é falar sobre estratégia financeira. Primeiro, vamos dividir o tema em duas partes. Para você, né, e na sua experiência no atendimento ao cliente, quando a gente fala de finanças, de investimento, a gente vive uma alta desse tema na internet, desse tema em questão de pesquisa no próprio Google, em questão de palestras. O que você acha que aconteceu ou como começou essa mudança de mindset, ou a gente ainda não está nessa vibe, a gente vai começar a ter essa mudança de mindset sobre finanças na população em geral? Eu acho que a gente fala um pouquinho de comportamento, né? A gente está entendendo um pouco mais de si, do indivíduo. Uma curiosidade que já há um tempo eu tomei conhecimento é que na Bíblia a palavra mais falada é dinheiro, cara. Sim. Isso que chama a atenção de outros empreendedores aí que fazem um trabalho de divulgação na internet. Então, a busca pelo dinheiro é algo que ela já existe na humanidade, né? Claro que com o avanço da tecnologia, o acesso à informação hoje, né, mendigo na China tem celular. Aqui, dependendo, se você encontrar alguém, você vai encontrar Aceito Pix. Então, tem um pouco disso, a curiosidade, e também eu acho que tem um pouco da insatisfação das pessoas de não estarem contentes mais com a vida que elas levam e pela busca da mudança, né? Acho que isso é importante para o crescimento. Querer sair do status quo. Sem dúvida. E, Bruno, você colocou com o avanço da tecnologia, as pessoas começaram a pesquisar mais sobre isso, a conhecer, a querer mudar a realidade. Você identifica que existe um certo público que tem mais essa mentalidade, que quer pensar, que quer falar sobre finanças. Você citou um exemplo muito legal, que na Bíblia uma das palavras que mais são faladas é o dinheiro, mas existe um tabu ainda, né? Que se eu for rico eu não vou para o céu, né? Aí não entrando em questão religiosa, mas que as pessoas que têm dinheiro não são boas pessoas, que você só enriquece se outra pessoa perder, né? E aí sem entrar em questão política, mas eu sou liberal, né? Então eu não acredito, né, em estado máximo. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade para empreender e para enriquecer, né? Logicamente. E você vê que esses tabus estão sendo quebrados em determinada população, ou é geral? As pessoas estão despertando para pensar e falar sobre dinheiro? Acho que as pessoas estão pensando sim, estão buscando a mudança, algo diferente, porém ainda com essa propagação de informação, um falso pensamento, né? As pessoas se equivocam achando que é fácil, né, chegar em determinado resultado. Então, tem um pouquinho disso. Eu acho que as pessoas elas acabam, no primeiro momento, sendo escravas do dinheiro. Depois que elas veem que o dinheiro é só mais uma forma de energia dentro do que a gente vive, elas passam a entender e tratar isso com naturalidade, não pela busca, não pela escravidão do dinheiro. Eu acho que é uma maneira que eu gosto de falar também. Legal. Quando a gente fala de trazer aqui para o podcast estratégia financeira, acho que é legal a gente contextualizar que a gente pode citar exemplos, tanto para uma PJ quanto para uma pessoa física, né? Então, acho que estratégia financeira vale para qualquer um dos lados ou para qualquer situação, seja para o planejamento de uma viagem, seja para planejar minha aposentadoria ou para minha subsistência. Se você pudesse definir o que é estratégia financeira, como você definiria, Bruno? Eu acho que você tem que definir para onde você quer ir, e aí tem duas coisas nesse meio do caminho. Tem o quem vai te ajudar e o como vai te ajudar. Então, se você está numa cidade, se você chegar em outra cidade, você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de moto. Aí você, não tem uma moto, aí você vai encontrar alguém que tenha. Eu preciso conhecer o fulano que é o dono da moto. Aí você vai
no bar, na igreja, alguém que tenha. E aí é uma questão da comunicação. Tem o ditado lá, né? Quem tem boca vai a Roma. Sim. Então, tem muito disso, né? As pessoas buscarem, e aí é um ponto importantíssimo, porque eu acho que as pessoas hoje fazem pouco, que é explorar network. As pessoas estão tão focadas em ir atrás do dinheiro, que o dinheiro é só consequência, né? A gente mesmo se conheceu através de network, né? Então, na verdade, a gente ainda está se conhecendo cada vez mais. Isso é muito importante. Se a gente não tivesse essa mente aberta, olhar para identificar nas pessoas, a gente não estaria aqui hoje gravando. Exatamente. E porque quando a gente fala de estratégia financeira ou de ganho financeiro, às vezes a pessoa acha que quando a gente vai falar disso, a gente está falando em cortar gastos, cortar despesas ou migrar de inovação, mas não necessariamente é isso. Quando a gente vai olhar para o financeiro, às vezes a gente pode encontrar possibilidades de novas receitas que a gente não tinha observado até então, né? Como o network, né? Você pode ver o network como uma questão transacional, onde eu só se conecto com você pensando numa receita imediata, ou eu posso ter uma visão mais estratégica, onde a minha conexão com você pode gerar um novo negócio, e esse novo negócio gerar novas receitas com novas rentabilidades, né? Você está falando uma coisa legal. As pessoas também, e até quando eu falo as pessoas, eu me incluo nisso, tá? No passado, eu entendia que eu viveria de uma única fonte de receita. Conforme eu fui estudar e buscar informação, eu vi que as pessoas que têm resultado financeiro diferente, muito próximo daquilo que eu gostaria de chegar, ainda não estou nisso, têm diversas formas de receita, né? E fazem o dinheiro para trabalhar por elas. Outro ponto importante do networking é você se mostrar interessante e não interesseiro, né? Exatamente. Hoje em dia, as pessoas às vezes vão muito afoitas, pouco se permitem conhecer, né, uns aos outros, ir na intimidade, revelar um pouco de si e saber ter paciência, né? Porque às vezes, no primeiro momento, eu posso gostar de você, mas ter cautela de conhecer. Às vezes eu te convido para tomar um café, mas não necessariamente quer dizer que eu vou te convidar para um churrasco na minha casa. Sim. E tá tudo bem, é uma conquista, é um pouco de entender um namoro à moda antiga, né? Ficou tão escancarado hoje em dia que as pessoas não conseguem entender que existem fases para a gente chegar onde a gente quer chegar. E não pode, né, atropelar essa fase, senão Sim. alguma coisa vai dar errado. Você colocou a questão, né, da diversificação da receita, e se a gente for falar, a maior parte das pessoas tem uma fonte de renda, ela recebe o dinheiro dela numa conta corrente, numa conta poupança, ela paga as despesas do dia a dia dela, ela paga as dívidas que ela eventualmente tem, e ela não tem um planejamento, ela não tem estratégia. Para a gente começar a entrar em termos práticos, né? A partir da realidade que você observa na maior parte dos seus clientes e daquilo que é o ideal. Quando a gente fala de receita, né, dos meus rendimentos, a gente colocou que uma das opções é pensar se eu posso ter outras formas, né, de arrecadação. Uma delas seria empreendendo, tendo novos negócios, mas uma opção seria os investimentos. Pensando que a gente pode ter um público que também é leigo, que sabe muito pouco sobre investimento, vamos falar um pouquinho, Bruno, de quais são as possibilidades. Pensando que eu sou um colaborador, eu tenho meu salário mensal fixo, quais seriam as possibilidades sem eu querer arrumar outro trabalho de eu ter fontes de receita? Depende muito do quanto a pessoa ganha, tá? Por quê? Dependendo do que essa pessoa ela almeja de dinheiro, a gente vai ver que o resultado que ela deseja ter está muito discrepante. Então, definir esse caminho, o que ela quer, porque às vezes vamos dar os exemplos aqui. Vamos pegar um salário mínimo. Se a pessoa ganha um salário mínimo e ela quer ter uma aposentadoria de R$5.000, em quanto tempo ela vai ter que juntar isso? Outra, qual que é o custo de vida? De quanto dinheiro sobra para ela poder juntar nisso? Então, em algum momento, fazer uma renda extra vai ser benéfico para ela chegar nisso. Então, a gente começa a contextualizar esses exemplos e entender e identificar. Claro que você investir, fazer o dinheiro se multiplicar. Então, para mim, o que mais faz ganhar dinheiro é trabalho. Então, assim, o trabalho é a principal fonte de renda. E trabalhar é trabalho, né? Para quem não sabe. Com certeza. Não tem dúvida. E o que se confunde um pouco, porque tem muita gente falando de investimento e finanças na internet, é que você fica rico com o patrimônio. Não, você fica rico trabalhando. Não tem como isso. Eu posso usar exemplo de alguns aqui, mas você vê que o cara ele falou de finanças a vida inteira, mas atrelado a isso, ele vendeu um curso, ele vendeu uma mentoria, ele vendeu um livro.
ele se associou às pessoas e montou um novo negócio, ele teve investimento imobiliário também, ele aplicou o dinheiro dele no país, em outros países. Então, é muita informação, mas de maneira prática e básica, eu acho que o que as pessoas deixam de fazer é entender e identificar seus gastos. Então, não tem orçamento, né? Você não coloca um budget inicial. Então, o comum é ganho 1.000, gasto 1.000, ganho 2.000, gasto 2.000. Então, essa bola de neve que as pessoas, na maioria das vezes, vivem, eu falo que eu sou experiência própria, já fiz muito disso e passo por um mindset de mudar, né? Porque você vê que muitas coisas a gente é induzido ao consumo. Sim. É impressionante. Vai pela emoção, né? Totalmente. E não pela razão. Totalmente. Então, também olhar para si, para você identificar o que realmente faz sentido, não está sendo precipitado, é o momento adequado para aquilo. Então, acho que é muito mais falar de si do que as ferramentas. Porque não tem ferramenta ruim, é só péssimas escolhas. Se eu escolher aquela ferramenta no momento inadequado, ela vai ser uma ferramenta ruim. Agora, se eu escolher a ferramenta, o produto, no momento adequado, ele vai me auxiliar, vai me ajudar, vai potencializar. Então, investimento é muito mais uma potencialização do onde eu estou do que propriamente uma solução. A solução, ela está dentro de mim. Seja trabalhando mais, mudando um trabalho, incorporando mais um trabalho por um período que seja. E até uma coisa que eu estava conversando com o Uber vindo para cá. Existe também um entendimento do que a gente recebeu, né, dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente ia ter uma única profissão. A gente ia aposentar e colocar a cadeira na frente da casa. Exatamente. Cadeira de praia. Isso mudou. Totalmente. Até porque quando a gente chegar na Previdência, a panela vai dar seca. Sem dúvida. A CEO do Nubank, ela falou um negócio muito interessante. As pessoas, né, eu sou um defensor, por exemplo, do casamento. As pessoas, elas não escolhem o cônjuge, trocam de cônjuge 3, 4 vezes ao longo da vida, né? Não tem certo e errado, mas eu sou um defensor do casamento por uma única pessoa até o fim da vida. Só que elas estão preocupadas em escolher uma única profissão que vai dar o dinheiro suficiente para o resto da vida. E é justamente o contrário. Você tem que ter um bom aliado do seu lado, para que você, nos sonhos, nas dificuldades, nas glórias, esteja junto de ti, ali para compartilhar, sofrer e comemorar. E que você possa ter as mudanças, alguém te apoiando, alguém te incentivando, alguém olhando para aquilo para ser muito mais um conselheiro. Então, eu acho que essa inversão de valores, as pessoas pouco olham, né, para os princípios milenares, as pessoas pouco olham para o que a gente começou falando da Bíblia, coisas que são fundamentais para o ser humano, e daí não tem nada a ver com religião. Sim. Eu não tenho uma religião, mas ultimamente eu estudo muito coisas que estão na Bíblia com outras pessoas, até porque há uma linguagem hoje muito mais simplificada e extraída da Bíblia que gera resultado. Eu acho que até porque espiritualidade não tem a ver com religiosidade, né? Não, total. E, Bruno, por que você acha que existe essa dificuldade de olhar para isso? De olhar para o dinheiro, de olhar para a finança, de fazer... eu falo isso muito nas mentorias, que a premissa básica é fazer diagnóstico. Sim. Se eu não tenho diagnóstico, não tenho um raio-x do que é hoje, dificilmente eu vou conseguir olhar para o futuro. E por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade de fazer esse diagnóstico? Eu acho que tem um pouco também... no final de semana eu assisti o filme da Gucci. Não sei se você chegou a assistir o filme. É interessante. De novo, as pessoas, elas olham por um distanciamento do dinheiro, porque o dinheiro, sim, por muito tempo na vida ficou longe, pegando, né, monarquias, sim, e várias coisas. Então, era inacessível. Por ser inacessível, cria-se um monstro, né, e a dificuldade ela passa a ser muito maior do que os caminhos. Hoje, a gente consegue ter o acesso ao dinheiro. Você vê famílias quebrando gerações e chegando no topo. Então, primeiro é o preconceito. Muitas vezes porque o pai, o avô, o bisavô, o tataravô via aquilo como inatingível. Ele aceitava a profissão que ele tinha ou uma condição para viver e aí se aposentar com pouco mesmo, do que propriamente buscar alternativas. Então, eu acho que é ausência de conhecimento, sabia? Legal. É a maneira como eu vejo. Certo. E, Bruno, pensando que eu fiz o meu diagnóstico, que eu defini que eu quero começar a me planejar, que eu quero investir, que eu quero ter uma estratégia. Primeiro ponto, existe uma receita de bolo? Eu tenho que reservar 10%, 20%, 15% para investimento, eu foco só em investir, só em poupar e elimino minha rubrica de lazer do meu orçamento. O que você acha que é o saudável
pensando numa pessoa que não é agressivo para investimento, né? Porque às vezes a pessoa está surfando uma onda, né? Eu vou precisar começar a investir. Aí a pessoa pega, vejo muito isso na época de imposto de renda, né? A pessoa comprou 1.000 ações da Oi, aí vendeu, comprou, depois não consegue, o lucro que teve não paga nem declaração de imposto de renda, porque não fez isso de forma estratégica. O que você acha que é o saudável para quem está no zero, em pensar, planejar? A gente está na beira, né, de 2023. Tudo bem que não dá tempo de você... Eu acho que não é ideal você esperar 2023 para consertar algumas coisas, né? Mas pensando que a galera vai começar nessa fase de fazer orçamento de 2023, o que você acha que é o saudável? Em questão de proporção mesmo de investimento. Assim, a proporção, você pode colocar 5, 10, 15, 20%, só que não pode ser doloroso. Eu vou sempre voltar para o comportamental, né? Sim. Vamos associar você ir numa academia. Você não está malhando, você nunca treinou. Vai doer no começo. Então, até você se familiarizar, criar uma rotina, criar o hábito de fazer aquilo da maneira recorrente, e uma dificuldade é para quem não tem o costume de guardar dinheiro, a pessoa ela não está habituada a ver dinheiro na conta dela. Sim. Isso é muito louco, porque depois, quando você começa a criar o hábito, você começa a ver dinheiro na tua conta, você começa a observar e você acha estranho aquilo inicialmente falando. Mas também gera uma sensação de paz, né? Sem sombra de dúvida. E aí você começa a se entender mesmo. E fazer gestão da emoção, né? Porque não tem como você controlar a emoção. Falo também, vou falar de mim que é muito mais fácil do que falar de qualquer outra pessoa. Você cria uma estratégia, então desde, eu quero uma viagem, ao invés de eu, no momento da emoção, adquirir a viagem, porque eu não planejo, compro essa viagem de maneira antecipada, faço uma programação. Se eu tiver que sair um pouco do meu orçamento, tudo bem, né? Às vezes vai ter, porque uma coisa que eu aprendi e gosto de usar é a estabilidade não existe. Por mais que a gente faça um plano, existem as variações, existem coisas incontroláveis no caminho, né? Desde questões de saúde, desde questões de trabalho, desde ameaças, pode ser política, guerra, pandemia, tem muita coisa que acontece no meio do caminho que eu não sei, não está no meu controle. Agora, eu posso olhar, ver o que é mais importante para mim. Então, para mim, o mais importante é manter minha qualidade de vida. Para mim, o mais importante é 2, 3 viagens no ano. Então, também definir um pouco disso para ter os acordos, né? Cada sim que eu falo é não para alguma coisa, ou cada não é um sim, e assim vai. Os acordos negociáveis e aquilo que é inegociável, né? Sem dúvida. Parafraseando o Flávio Augusto, né? Eu também acredito nisso, que estabilidade não existe. Ou você está subindo ou você está descendo. Totalmente. Eu não acredito que há uma vida estável ou algum planejamento estável, né? A gente fala muito de planejamento de negócios, né, para os nossos clientes, e a gente está na fase de fazer monitoramento, de planejamento, né, daquilo que passou nos últimos meses, né? Sem dúvida. E a gente vê que a maior parte deles dificilmente uma rubrica que bateu a meta, né? Seja ela foi para cima ou ela foi para baixo. Claro que você cria ferramentas para que você mitigue os riscos de um planejamento sair muito fora da curva, mas você também não pode ficar escravo desse planejamento e, se eu não guardar exatamente 10% nesse mês, eu começo a me martirizar, me vitimizar. Acho que a ideia não é essa também, né? Perfeito. Legal. Você trouxe um exemplo bom da viagem. Sem dúvida. Tá, então, vamos trabalhar com 2 exemplos. Eu quero planejar viagens, né? Então, é inegociável que em 2023 eu quero viajar. E também eu quero já começar a pensar minha estratégia de previdência, né? Então, vamos puxar o exemplo do Felipe, né? Então, eu recolho para a Previdência Geral, também tenho previdências privadas, mas vamos pensar que eu não tenho previdência privada e eu sou CLT, né? Então, eu recolho para o INSS, mas eu tenho essa preocupação de que eu quero começar já a pensar na minha aposentadoria. O que a gente teria de possibilidades em termos práticos e acessíveis para uma pessoa de 27 anos que quer começar a planejar 2027? 2027 não, 2023. 2023. Então, fazer esse orçamento, né, ver como é que está o caixa, né, quanto gera de receita, quanto tem de despesa. Então, acho que já tem uma organização. Tem gente que faz no caderno, tem gente que faz no Excel, tem gente que, independente do método que você vai usar, mas você começar a fazer alguma coisa. E às vezes você vai fazer um mês, vai fazer 2, você vai deixar de fazer. Tentar anotar o máximo, porque anotar tudo é muito difícil, então já tem conhecimento do seu orçamento.
Segundo passo é você daí fazer algo que alguns livros falam, é você se pagar primeiro, né? Então, se para você o seu futuro ainda é muito distante, que viver é mais importante, né, do que qualquer outra coisa, porque a gente está vivo, não sabe quando é que acaba, você também ter consciência que viver muito pode ser prejudicial. Se você não se organizar para o seu futuro, isso vai pesar. E eu conheço clientes, pessoas, amigos, que uma parte do orçamento tem que ir para os pais, porque os pais não se planejaram para o futuro. Sim. Então, eu converso muito isso com os clientes também, falando, cara, por mais que seja, o exemplo que você deu, um jovem de 27 anos, que, pelo meu entendimento aqui, seria um cara solteiro. Isso. Então, o que dá para ser feito? Uma parte, sim, pensando, hoje em dia, com R$50, você consegue abrir reserva num fundo de previdência. Né? Claro que, assim, entender, porque coisas boas, você precisa demandar um dinheiro um pouco maior. Agora, qual que é a viagem que essa pessoa quer fazer também? Para onde ela quer ir? Então, você criar um orçamento para ver qual que é o tempo que você vai levar. Se nesse período de 2023, se você incorporar uma renda extra, um bico, algo a mais, vai te trazer um dinheiro para você usufruir disso. Então, tem clientes que trabalham e fazem alguns trabalhos esporádicos para poder ter mais receita. Então, eu volto para o ponto inicial, né? Trabalhar. Então, mas a organização é fundamental também para você ter uma visão clara de onde você está, porque tem muita coisa ilusória. Esses dias eu peguei uma pessoa que ela quer comprar um apartamento e tem um pouco menos dessa idade, está com 25 anos. E ela está se recolocando no mercado de trabalho. E eu falei, tá, qual que é o prazo que você deseja ter esse apartamento? Eu gostaria daqui 5 anos. E a gente começa a fazer as perguntas, né? Tá, mas quanto você vai precisar gerar de receita? Tá, um apartamento vai te custar 200 mil. Vamos dividir isso em meses, 60 meses? E aí você começa a colocar e fala, você precisa ter no mínimo, a partir de agora, R$2.000. Aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus, tá longe. Então, é ter um pouco de noção da realidade, para você realista, né? para você começar a ver que, primeiro, se o lugar que você está hoje vai levar para o lugar que você deseja, né? Se as ferramentas que você tem hoje, os recursos que você gera, vão te fazer chegar lá, porque não tem mágica. Né? Todo mundo que chegou em algum lugar é porque teve um planejamento, independentemente de onde errou, de onde acertou, corrigiu rota para chegar lá. E a questão de prioridades, né? As pessoas brincam, o sonho de consumo é ter um carro de luxo. Eu não tenho esse sonho de consumo porque eu estou pensando em IPVA, no seguro e quando eu só um pneu. Porque eu não vejo valor, mas se você vê valor em determinada situação, você tem que ter esse olhar realista também, né? Você deu um exemplo, Bruno, que algumas pessoas têm que pensar no seu planejamento como dar subsistência para os pais, porque os pais não planejaram o seu futuro. Perfeito. Eu vejo no dia a dia também muitas pessoas que herdam um patrimônio, e aí muitas vezes esse patrimônio está totalmente imobilizado, literalmente, né? Então, herdou 5, de repente a pessoa ela é CLT e ganha um salário de 2.500 por mês, mais ou menos. Ela recebeu um patrimônio de 10 milhões, mas ele está todo imobilizado. Então, a pessoa não vai conseguir nem pagar o ITCMD naquela... o ITBI, né, no caso, naquela transação. Como olhar para isso também? No sentido de eu, possivelmente, vou ser a pessoa que vou deixar o meu patrimônio. Então, a gente tem um exemplo de uma pessoa que está começando, que a prioridade é planejar uma viagem e começar a pensar no seu futuro. Mas vamos pensar também nesse cenário, tanto da pessoa que já tem um patrimônio e possivelmente deixará para alguém, né? As pessoas não querem falar sobre isso, mas a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer. Perfeito. Né? Então, vou passar para alguém. Né? Eu, às vezes, costumo até brincar com alguns clientes que eu tenho mais intimidade. Falar, você vai comprar um imóvel? Ele falou, não, mas eu não vou vender. Tá, mas em algum momento ele não vai ser mais seu. Seja por venda, por doação ou por transmissão causa-mortes, né? Acho que seria legal a gente falar um pouquinho de que é estratégico para quem vai deixar e também, por outro lado, quem vai receber. De repente, pode ter alguém que está nos ouvindo que está nessa situação. Tem um salário fixo, não tem margem para fazer um investimento, e primeiro porque ninguém espera, né, que nossos pais faleçam de imediato, existe isso. Então, ninguém está fazendo uma reserva financeira para pagar inventário. Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Existem oportunidades, mecanismos, ferramentas no mercado financeiro que te permitem a não ser tributado. Uma delas é o seguro de vida.
O seguro de vida é uma excelente estratégia para passagem de patrimônio. As pessoas têm preconceito porque elas acham que elas não vão usar o seguro. E, de fato, né, num seguro de morte, não seguros que têm coberturas em vida, elas não vão utilizar daquilo. Mas é como você disse, semana passada, ou retrasada, participei de um treinamento de uma seguradora, que até um advogado estava falando dessa parte de cuidar de grandes fortunas, né? Então, você falou 10 milhões, poxa, é uma grande fortuna. Entender que o patrimônio, ele não é de posse, ele está sob gestão. Então, eu crio um patrimônio, certo? Sim. O patrimônio, ele não é meu, ele é da minha família. Porém, eu, por ser um provedor, ele está sob a minha gestão. Mas aquilo vai ficar. E se eu não tiver um planejamento de continuidade, quantas famílias poderiam ter uma sucessão muito melhor elaborada, de continuidade de legado, de fazer usufruir, porque também tem uma outra situação. Muitas vezes, o patriarca, quem faz o patrimônio, ele tem uma visualização do trabalho, ele sabe que foi ardiloso, dificultoso chegar naquele nível. E às vezes os herdeiros não têm a mesma visualização. Mas se você criar estratégias, existem fundos exclusivos, existem diversas formas de você gerir o patrimônio, não ser refém do patrimônio, remunerar alguém para que, né, tome conta disso. Inclusive, essa semana a gente vai ter uma reunião com o pessoal parceiro nosso em São Paulo para falar um pouco mais de family office. Então, assim, tem muita ferramenta, né? Você falou do diagnóstico. Então, do papel da gente, né, do escritório, da CM, é identificar perfil. É olhar para o cliente e saber o que ele deseja. Hoje, é tanta informação, é tanto produto que pode ser apresentado, que se eu ficar refém do produto, às vezes eu estou deixando de oportunizar uma decisão para o cliente. Então, eu acho que ter calma também. Se você herda algo, primeiro ponto, se você não sabe o que você vai fazer, não faz nada, cara. É melhor. Calma, vai buscar informação, vai conversar com as pessoas, tenha um bom contador, tenha um bom advogado, tenha um bom conselheiro financeiro. Pode ser, daí, hoje em dia tem diversas nomenclaturas para a parte do mercado financeiro, financial advisor, assessor, e não sei o que lá, e life planner, e assim, cara, pouco importa o nome. Se você não conhece alguém, se você tem um amigo que ele conhece alguém, converse com esse alguém e peça indicações, e vá fazer um network, vá em busca de informação, vá entender um pouco mais, e uma coisa que eu falo, nunca dê todo, né, o argumento, não abra também na sua vida financeira de maneira já abrupta, se você não conhece as pessoas, se você não é bem aconselhado. É diferente se você está sendo muito bem recomendado, aí você vê que tem profissionalismo, tem autoridade, tem pessoas capacitadas para levar você no local onde você quer chegar. Legal. E acho que é interessante também as pessoas, né, como você colocou, se livrar desse preconceito. Né, que, não quero falar sobre morte, não quero falar sobre sucessão, como se você... Acho que a posição do herdeiro entra muita situação, olha, se eu for tocar nesse assunto, vai dar a entender que eu estou querendo meu patrimônio, estou querendo a minha parte da herança, né, digamos assim. Eu acho que tem que ter essa mudança de mindset mesmo. Bruno, eu queria colocar uma questão, que as pessoas falam, não, eu vou diversificar meus investimentos, vou investir na bolsa, vou comprar fundo imobiliário, vou investir em criptomoedas, né? Agora nessa queda, daí aparecem os defensores da criptomoeda, os acusadores da criptomoeda. Como que você, né, como vocês, né, da CM, vê essa questão da diversificação e de ter multi-estratégias e não mono-estratégia? Eu acho que é fundamental, porque você, primeiro, acaba diluindo o risco, você não fica dependendo, ou tendo que torcer para algo dar certo, e você olhar também o que te traz paz. Tem gente que não tem o entendimento, não quer buscar conhecimento de criptomoeda. Então, se não te dá paz, não é o lugar para você estar posicionado. Rouba paz é caro demais, né? Então, tem muito disso. As pessoas também se deixam levar pelo modismo, ter cautela, ter calma. Se você vê uma oportunidade, por que não se expor um pouco? E aí, esse pouco, você que mensura. É 1% do seu patrimônio? É 2%? É 5%? O quanto você também está disposto a perder? Isso eu acho que é uma negociação que as pessoas não fazem, né? Eu aprendi, montando a sociedade, que casamentos americanos, eles já planejam o momento de uma separação. Então, você fazer um acordo com você mesmo, de um investimento que você vai fazer. Claro que você olha para o ganho, mas as pessoas pouco olham para a perda. Se você começa a olhar, mas o que está envolvido nisso? Se eu perder 5 mil reais, se eu perder 10 mil reais, se eu perder 100 mil reais, se eu perder todo o meu patrimônio, como eu fico? Como eu vou ter coragem
de falar para um amigo, para minha esposa, para os meus filhos, porque é nesse momento que muitas pessoas tiram a própria vida. Sim. Então, você olhar e ser transparente e sincero com você, e não deixar que a ganância tome conta, porque tá todo mundo querendo achar o pulo do gato. E quem chegou num nível diferente de conquista de patrimônio vai sempre falar a mesma coisa, que é o trabalho. Aqueles que não chegaram, você vão falar que vai ter um jeitinho. Não estou querendo dizer que tem empresários que, em um determinado momento, optaram por não recolher determinado imposto. E é do jogo. Se está certo, se está errado, Sim. se é ético, se é antiético. Mas não dá para ficar rico com um robozinho, né? E em algum momento aquilo foi pago. Sim. Eu já escutei a história de um cara que é milionário que está exposto aí, não na nossa cidade, mas no Brasil, no cenário, está em destaque, que por muito tempo a empresa dele deixou isso de lado. No momento de uma aquisição, foi feito um pagamento e entender do jogo. Isso é um outro ponto também que eu quero falar. As pessoas elas vão se endividando, tá? E aí elas começam a tratar situações ou por prazer ou falsa necessidade. E quando a pessoa lá olha, ela está totalmente endividada. Cartão de crédito, e ela começa a se desesperar daquilo. Existem situações para você reverter isso. E aí é você começar a dar o passo de, primeiro, ser estratégico. Faz sentido eu pagar isso ou tenho que renegociar? Né? Porque, assim, tem deveres, mas você tem que entender o jogo. Sim. Então, um aconselhamento, muitas vezes, né, você como contador aqui, dependendo da situação, você vai falar assim, cara, se você pagar isso agora, você não vai conseguir pagar nunca. Então, você tem que entender para fazer de uma maneira assertiva e resolver o problema. E não ficar fazendo, né, um tratamento paliativo do problema. Então, eu vejo um pouco disso. Legal, você colocou, né, que às vezes a gente tende só a ver o lado bom, né? Então, entra um pouco naquilo que o Nassim Taleb defende, né, que é a lógica do cisne negro. Então, se eu coloquei na minha cabeça que eu quero comprar o HB20 branco, vai aparecer somente, né, HB20 branco, porque eu vou estar focado que eu quero aquilo, então eu só vou ver o lado positivo, né? Então, a argumentação contrária, ela é muito saudável, né? Porque você vai avaliar as possibilidades de risco que há naquela ação, né? Trazendo isso para o empreendedorismo, quando alguém fala, Felipe, eu quero montar uma loja disso, quero montar uma clínica daquilo. Eu sempre pergunto, você já fez algum estudo? Não, porque vai dar certo. Ah, beleza, mas você fez algum estudo? Por quê? Tem algum ponto de fragilidade? Tem, ponto. Não tem como não ter esse ponto de fragilidade. Mas onde que ele está? Eu consigo administrar? Então, se eu projetei 100 mil vendas, mas eu vender 50 mil vendas, vai dar certo? Quais vão ser os impactos negativos? Ah, não, beleza, eu topo, não, porque é o exemplo do Nubank. Queimando caixa e não apurando lucro por um tempo, mas com um objetivo específico, que é da aceleração. Aí, beleza. Né? Em alguns momentos, se você tem prejuízo no mês, mas com foco em ter um percentual de lucro muito expressivo daqui a um ano, você vai estar, eu estou disposto a correr esse risco, ou a jogar esse jogo, como você falou. Mas é importante eu ter um diagnóstico realista, né? Acontece muito disso das pessoas olharem porque algo deu resultado e elas não mensuram de maneira correta. Então, vamos montar um negócio. Sim. E aí, a primeira coisa, muitas vezes o cara quer aumentar o patrimônio dele montando esse negócio. Só que ele esquece. Às vezes ele vai ter que trabalhar para o negócio. Não tem como. Né? Dificilmente você vai criar uma nova vertente de receita. O único que não se preocupa e tem receita é o filho de pai rico, vamos brincar assim. E o governo, né? O governo. Mas, tirando essas situações, vai dar demanda, vai dar trabalho. Então, quanto isso vai ocupar da minha agenda? Será que eu vou ter que tirar tempo de qualidade de coisas que já são positivas no gerar minha receita para um novo negócio? Vai fazer sentido? Não vai? Quero tentar? Criei uma reserva para que se isso não performe nos próximos 2, 3, 5, 12 meses, eu ainda sustente isso, ou ter uma visão clara na primeira, na segunda, na terceira situação adversa, que eu posso encerrar isso, né? Tem relatos, eu tenho um sócio meu que já chegou a ter bar. No começo da pandemia, ele já tinha algumas informações que ele pesquisou o mundo afora, ele não pensou 2 vezes. Ele falou, ao invés de eu ter problema, eu encerro o problema. Então, ter clareza. E a gente... Sem se vitimizar, sem sofrer em alguns momentos.
e entender que foi a melhor decisão racional, por exemplo, nesse caso, né? Eu escutei esses dias o conselho com o Flávio Augusto, com o Thiago Negro. Sim. O Caio Carneiro falar de 2 fatores de decisão, né, numa compra, onde a gente vai adquirir algo. Ou é o medo ou é a ganância. Então, ou a gente faz algo porque medo, ou, né, de continuar no mesmo lugar, ou medo de que nada vai acontecer, ou a ganância de querer ganhar. Então, às vezes as pessoas, elas olham algo que dá certo para alguém e elas, de certa forma, têm um pouco de ganância nisso. E não faz a regulamentação. E também, assim, você não vai perguntar para quem já teve resultado. É muito difícil eu chegar para o Felipe, que não tem conhecimento, vamos falar algo que você não tem conhecimento aí. Sei lá, área automotiva. A hora automotiva, então beleza. Vou chegar lá e vou falar para comprar um carro. Vai estar, às vezes, muito mais baseado nos seus gostos do que propriamente o conhecimento técnico. Acho que soltou. Acho que caiu aí, o áudio. Tá normal? A gente não está ouvindo aqui só. Retorno. Estranho, mas tá saindo normal? Então pessoal, beleza. falha técnica. Vamos tirar o fone, Vamos, então. daí a gente fica... Isso é empreender. Às vezes sumiu o retorno. Não, beleza. A gente não estava preparado para faltar aqui. O retorno. Exatamente. Mas se sinal que está funcionando, então está tudo bem. Tem um pouco disso também. Num diagnóstico, observar o que pode ocorrer é importantíssimo. Mas pode ter certeza, vai acontecer surpresa, cara. Sim. Porque o inesperado, ele faz parte do aprendizado, né? Uma das coisas do aprendizado é ter sabedoria. Sabedoria envolve você passar por dificuldade. Sim. E é na dificuldade que você cresce. Então, as pessoas, muitas vezes, elas querem um caminho brando, um resultado altíssimo, e não querem ter aprendizado. Então, eu acho que, assim, o que você deseja? É só o resultado? Ou na construção, é também ter aprendizado? Por que tem empreendedor que fala que se hoje perdesse tudo, teria condição suficiente de retomar, ou quantos já ao longo da história quebraram e voltaram por conta do conhecimento? Então, se fala pouco também de conhecimento, você fala muito de resultado, que é o exemplo da academia. O cara quer ter a barriga de tanquinho, mas o cara não quer fazer dieta, o cara não quer abdicar de uma alimentação, um junk food, às vezes de álcool. Então, assim, coisas que são um pouquinho do dia a dia que a gente mal observa. Na primeira oportunidade, vai lá, mete o pé no açúcar, faz tudo de maneira equivocada. Agora, se você não está nem aí, está tudo bem. Daí, de novo, alimenta a expectativa. Agora, não adianta você desejar algo que você não está fazendo para isso acontecer também. Sim. Você colocou uma questão legal, Bruno, que às vezes as pessoas acham e não entendem, na verdade, a diferença entre ganância e ambição, né? Que são coisas totalmente diferentes. Então, uma pessoa que tem ambição, que quer crescer, que quer resultado, é algo positivo. Diferente de uma pessoa gananciosa, que em troca do resultado financeiro ou de ter aquele resultado, se abdica de coisas como valores, princípios e outras situações, né? É um assunto que está hypado agora, mas sem entrar em questão política, eu queria te perguntar, como que você vê, ou como a gente poderia, né, sem falar, não, a galera aqui, vou sair do país, não é nesse radicalismo, nesse extremismo, mas como que a gente também pode desenhar uma estratégia financeira para nós, pessoas físicas, né, sem falar de negócio, porque negócio tem muitas variáveis, né, como mercado, regulação, mas falando da pessoa física, como que eu traço uma estratégia para que cenários macro não influenciem? Quando eu falo cenários macros, seria a prefeitura aumentar o IPTU em 200%, que já vi isso acontecer, ou até uma mudança de plano, enfim, ou se eu não tenho como prever, qual a estratégia para eu mitigar esses riscos, eventualmente, de uma influência externa, ou seja, de economia média ou macroeconomia. A pandemia veio para mostrar para todo mundo que quem não tinha caixa teve problema. E aí, falar de planejamento financeiro é falar de poupar, né? A gente tornar o nosso enriquecimento, e aí não é só vislumbrar 1 milhão, 2 milhões, não é a questão desse rótulo de milionário, mas é de você salvar energia para usar no momento certo. É mais ou menos, vou comparar o Mario Kart. Se você pega, às vezes, a estrelinha no começo da corrida, puxa, você teve uma disparada e saiu muito lá na frente. Então, é saber usar na maneira adequada a estratégia correta. Então, poupar eu acho que é fundamental, e as pessoas pouco falam do poupar. Porque aí vem aquilo,
caixão não tem gaveta, o vivo hoje, eu acho que tem que viver o hoje, caixão não tem gaveta, isso está tudo certo. Só que existe algo que não se fala, que é a autorresponsabilidade. Então, as pessoas têm pouca responsabilidade para si, ainda muitas pessoas dependentes dos pais. Às vezes você vê famílias esgotadas porque os filhos estão pouco se importando com a própria vida. Está muito mais na diversão, está muito mais no vivendo do hoje, mas sem projetar, né? Então, é o equilíbrio que falta, né? Há muito extremismo. Você vê gente defendendo partido A, partido B, seja direita, esquerda, pouco importa, e deixando de equilibrar a vida. Né? Deixando de fazer o seu planejamento, né? Porque no fim do dia é você com você mesmo, né? Eu não tenho nada contra quem está na frente do quartel, mas às vezes assim, será que faz sentido eu deixar de ter um tempo de qualidade, às vezes, com a minha família, para estar ali? O que isso realmente influencia? Vai ser efetivo? O que eu vou ter de resultado? Sim. Não se olha para essa avaliação, né? O investimento, muitas vezes, assim, se eu investir depois de quanto tempo eu vou ter 2? Eu vou ter paciência para esperar isso? E há uma ilusão da mudança repentina. As pessoas acham que gritar, não é porque lá no passado teve lá o diretas já, essas coisas, as pessoas acham que tem coisas que vão acontecer da mesma forma e não vão, né? E por aí vai. Hoje em dia tem muita gente sendo marionete, né, para poder a população visualizar. Aconteceu recentemente na nossa própria Câmara de Vereadores estarem votando um aumento salarial e a turma preocupada na frente do quartel. Exatamente, né? Então assim, o que realmente eu estou preocupado? As pessoas focam, né? Eu acho que a influência macro, ela é real, Sim. Mas às vezes a gente tem que olhar também para o micro, né? Sim. Eu brinquei, beleza, né? As coisas acontecem, mas tudo bem, eu tenho que me preocupar com a guerra da Rússia que indiretamente chega no nosso bolso, né? Chega no nosso bolso o resultado, mas eu não vou ficar focado na guerra da Rússia com a Ucrânia, eu vou deixar de planejar o meu negócio, ou vou deixar de gerir o meu negócio, gerir aquilo que está sob o meu controle, né? A gente entra um pouco no estoicismo, né? Então, de focar naquilo que realmente eu tenho controle, aquilo que eu posso fazer hoje. Então, ok, como você falou, né, defender A ou B, até que ponto defender A ou B compromete o meu negócio, compromete a minha realidade, ou vice-versa. Claro, né, a democracia é a máxima, mas a gente também tem que ter esse cuidado de olhar para o cenário macro, médio, mas ver aquilo que está sob o nosso controle, né? Não, e é muito difícil pensar no coletivo. As pessoas, quando tomam uma atitude, por mais que elas falem que estão pensando no coletivo, elas estão pensando em si. Sim. Nos valores e verdades que elas têm da visão delas, né? Então, de tudo que eu falo, está baseado na minha visão. E se eu ficar querer começar a defender certo e errado, eu fujo daí do panorama. Porque aquilo que é verdade para o Felipe não é verdade para o Bruno, e pouco importa o que está acontecendo, né? E fica uma ilusão do mundo, né? Eu fico vivendo aí num metaverso que chegou. Então, eu penso muito mais no sentido de você ter objetividade das coisas. Sim. Tá funcional? Não tá? Por que o mendigo que é mendigo, ele vive na rua? Por simplesmente ele ter perdido a vontade de viver, mas ele não tem nem coragem de se matar. Mas o cara vive num estágio de depressão profunda. Exatamente. Que ele acaba se alienando com álcool, com qualquer outro tipo de droga além do álcool, e o cara tá ali. Tem tanta gente vivendo de maneira alienada que não se percebe. Vai ficando igual o sapo na água morna, né? Daqui a pouco tá cozido e nem percebeu, né? Bruno, acho que uma questão legal também, né? A gente está com informação para todos os lados. E embora, né, às vezes a gente tem informações que não são tão relevantes, eu também acredito muito no direito que as pessoas têm de falar o que pensam, né? Acho que isso é muito importante. A gente tem muita informação. Então, se a gente pesquisar sobre hábitos saudáveis, a gente vai achar inúmeras referências. Se a gente pesquisar sobre planejamento estratégico, a gente vai achar inúmeras referências. Se a gente procurar sobre gestão, vou achar inúmeras referências. Então, eu costumo dizer, né? Aquilo que Henry Ford fez lá atrás funciona hoje? Em determinadas situações funciona, né? Eu costumo citar muito no dia a dia, né, e para alguns clientes, a arte da guerra, porque funciona ainda muitos pontos. Eu não vou pegar o livro lá, Sun Tzu, e achar que eu vou aplicar hoje, em 2022, ele plenamente. Mas tem muitos insights que eu tiro de lá
trago para cá. Acho que também tem muito disso, né? De eu conseguir analisar um conteúdo e aplicar para a minha realidade sem ficar cego nele. O que você tem de dica para quem quer começar a estudar sobre finanças, a planejar o seu 2023 de forma mais estratégica, a pensar essa questão das finanças sem o tabu do medo de olhar para a realidade, sem ir na onda de, não, vou pegar toda a minha economia e vou colocar numa bolsa de valores, que já vi isso acontecer. Não tenho nada contra, mas você analisou, você teve esse estudo, né? Eu costumo brincar, as pessoas falam, vou investir em tal ação porque tá boa, né? Eu, Felipe, particularmente, antes de comprar qualquer ação, eu costumo procurar sobre a empresa, porque eu, né, e aí, mesmo tendo um nível muito baixo de conhecimento em bolsa de valores e renda variável, para mim não faz sentido comprar uma ação de uma empresa que eu nem conheço, né? Sei lá se está certo ou errado, mas uma coisa da minha cabeça é isso. Não, mas é um raciocínio congruente. Eu quero entender a empresa, né? Vou comprar, às vezes está comprando uma sigla, não sabe nem o que é. O que você tem de dica para quem quer começar a entrar nesse mundo, começar a virar essa chave? Quando a gente vai, vamos falar o exemplo da faculdade, a gente sai do colégio, né? A gente não sabe por que tem que ir para a escola, mas vai para a escola porque os nossos pais mandam, né? Então a gente é obrigado a estar lá. Depois de um determinado momento, a gente, no colegial, começa a ter que identificar uma profissão. E para isso a gente depois entra numa faculdade. E às vezes você começa a estudar uma determinada, né, matéria, um determinado curso, você não quer e você muda. Então eu acho que o primeiro de tudo é você pesquisar. Legal. Né? Então, tem muita gente levando conteúdo legal e existe uma questão de afinidade. Eu acho que nem sempre você tem que ir só atrás das pessoas que você gosta, porque a discordância, a insatisfação gera um aprendizado, né? Faz você buscar mais daquilo. Então, eu investiria, num primeiro momento, em conhecimento. E conhecimento são coisas básicas. Existem cursos gratuitos, existem pessoas falando de maneira também gratuita a todo momento na internet. Existem uma enxurrada de livros, né? Eu não tenho o hábito da leitura. Comece com um livro, né? E pode ser qualquer livro que seja, porque aí você desenvolve o hábito e depois você expande. Se você tem o hábito que você gosta de ouvir algo, então ouça um podcast. Se você tem, né, o visual, se você gosta de ver vídeos, mas tire um determinado momento do seu dia para você estudar e pense que aquilo vai influenciar diretamente para o seu conhecimento. Então, eu costumo dizer, a pessoa que poupa, ela está poupando na poupança, ela está errada? Não, eu já cansei de ver gente que tem mais de 5 milhões na poupança. Como é que você fala que a pessoa está errada? E é dinheiro guardado. Sim. Onde que a pessoa está errada? Então, fugir do produto, muito mais entender de si, e você daí começa a executar, e aquilo que não está dando certo para você, você corrige. Porque é o que você disse, deu certo para Henry Ford, mas não necessariamente vai dar certo para outra pessoa. Claro que a modelagem é importante, né? Pessoas que têm resultado, eles contribuem para que a gente tenha uma referência. Mas aquilo que é importante para mim não é para o outro. E acho que é legal de colocar que a modelagem eu observar, eu admiro e eu espelho para a minha realidade. Mas modelar é diferente de copiar. Não, aquela fórmula, aquela receita de bolo, ela não vai funcionar aqui. Né? Dificilmente ela vai funcionar exatamente, porque não tem as mesmas condições, o mesmo ambiente, as mesmas pessoas, em todo o mesmo tempo e espaço, né? Então, são situações que vão influenciar, né? E as prioridades. Eu hoje passo por um momento de vida que eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses. Muitas coisas, para mim, estão atreladas à prioridade da minha esposa, primeiramente, e a prioridade do meu filho. E é isso. É você saber fazer as negociações com você mesmo para identificar o caminho a ser tomado, muitas vezes o esforço que você vai fazer, e aí você não vive uma vida de murmuração. Você faz aquilo de maneira tranquila. Sim. Você sabe que é uma fase. E tudo passa na vida. Até a própria vida passa. Sim. Então é isso. Nem que seja por cima da gente, mas passa, né? Passa também. Não tem muito disso. Bruno, se você pudesse dar uma indicação de um livro, de uma série, a gente costuma colocar isso, né? Que só voltando para nossa audiência, o Papo Empreendedor veio com o objetivo de a gente pegar aquela conversa que rola no barzinho, no happy hour, aquela conversa que rola no almoço para a rede social, né, dando insights, e diversas pessoas às vezes dão os feedbacks para nós. Nossa, tal convidado estava falando tal tema, isso foi muito relevante para mim e tal.
Se você pudesse dar uma indicação de série, livro, que fosse agregar na vida da nossa audiência sobre finanças, sobre gestão, o que você daria de dica? Ó, eu vou falar de mim, né, que fica mais fácil. Tem um livro do Pablo Marçal, que é o Destravar da Inteligência Emocional. Quando a gente passa a fazer gestão da emoção, a gente passa a se permitir muito mais o aprendizado. E não necessariamente um caminho que alguém fez. Porque quando eu não faço a gestão muito bem feita da emoção, eu posso até chegar naquele resultado, que muitas vezes o resultado da maioria das pessoas é o resultado financeiro. Todo mundo quer ter 1, 10, 50 milhões. Então, eu acho que olhar para a gestão da emoção, ele é primário. Você precisa primeiro se observar, se conhecer, para depois você identificando o seu QI, que é a sua inteligência, o seu QI, o seu emocional e até, né, o teu espiritual também, que chama de QS, você acaba indo para os caminhos onde você deseja. Então, para mim, um livro que foi fundamental foi o Destravar da Inteligência Emocional. Um outro livro que eu estou lendo é um livro do Augusto Cury, que fala muito da sabedoria de Jesus também, que eu acho que é importante. E para mim, mais do que os livros financeiros, porque eles estão aí escritos de diversas formas, é muito mais gestão da emoção. Eu acho que está tudo baseado nisso. É interessante você colocar essa questão da gestão da emoção, né? Porque algumas pessoas, não é o tema principal, mas as pessoas não querem se permitir a ter a emoção, né? Elas querem negligenciar algumas emoções e elas são reais, né? A gente fez um trabalho, inclusive, na empresa, uma psicóloga que trabalha com a metodologia pichoniana, e ele cita muito a questão da dualidade. Então, né, a relação pai e filho, ela tem amor, mas ela tem raiva. Porque ela tem raiva quando o filho faz algo que não é do agrado do pai, quando faz algo que vai prejudicar a si mesmo. Então, as pessoas se privam de sentir as emoções, porque às vezes não conseguem gerenciá-las, né? Então, ao invés de eu não sentir raiva, como que eu gerencio a raiva, por exemplo, de determinado momento, o amor, né? Que se você comete algo errado no nome do amor, também você não está gerenciando de forma adequada. Então, acho que é bem legal essa sua colocação de fazer gestão da emoção, né? Sim, e falando do mundo que a gente vive hoje, se coloca muito o resultado como o principal destaque. E antes do resultado, para mim, o importante é entender o quanto eu estou aprendendo, né? E esse quanto não é questão de muito ou pouco, é se de fato, durante aquela situação, há um aprendizado. Então, eu fiz o meu colegial, vamos pegar lá de trás. O que eu aprendi de fato lá? Talvez pelo meu nível de expansão de consciência daquele momento, nem mais nem menos, eu pouco oportunizei meu aprendizado. E é engraçado que conforme a gente passa as fases, quando a gente olha para trás, não é um arrependimento, mas por ter uma consciência mais expandida, você identifica maneiras que você poderia ter oportunizado melhor. A partir do momento que você começa a entender que você está apto a aprender, você entende que você sempre não sabe nada, mas sempre está disposto a aprender e passa a ter um caminho de aprendizado muito mais congruente com a sua visão, com a expansão das coisas que estão te acontecendo. Então, eu vejo assim, uma vez que você teve o conhecimento adquirido, dificilmente você regride. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, que pouco se fala. Por exemplo, terapia. Cara, terapia. Se você quer chegar no resultado, vai depender de você. 100% é de você. Se você não se conhece, cara, como é que você vai depender de alguém? Eu acho que ter bons conselheiros, bons sócios, boas pessoas, bons aliados, amigos, parceiros, tudo isso é importante. O ambiente onde você está, sem dúvida, mas se você não conhece a sua máquina, né, nesse livro mesmo do Augusto Cury que eu estou vendo, uma das primeiras coisas que ele fala é a questão do auto-amor, né? A gente tá falando um pouco de sentimento aí. Às vezes eu estou querendo ir num lugar, de repente eu chego naquele lugar e eu falo assim, o resultado financeiro, qual que é o seu de novo resultado? Você acaba se percebendo e fala assim, cara, não, mas não tem nada a ver comigo isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Então, é muito legal. E aí disso, é bom ou ruim, não, mas qual que foi o aprendizado? Poxa, eu já vejo que isso não faz mais sentido para mim. Estou perto de pessoas que não fazem sentido. Pô, será que é isso mesmo que eu quero? Ou preciso estar aqui por um aprendizado? Tem um porquê das coisas. Pouco se questiona, muito se age muitas vezes. E quando há um resultado, você observa que o aprendizado foi baixo, você fala, cara, não faz sentido nenhum. Legal.
Bruno, a gente está caminhando para a finalização do nosso papo. Como que, né, para conhecer um pouco mais sobre a CM, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, como que as pessoas acham vocês, né, você nas redes sociais, esse mundo digital? O meu Instagram é @BrunoSodré-de-Souza, e o Instagram do escritório é @ACMEstratégia360. Eles acham a gente lá. Legal, então, né, deixando aí já a porta aberta, né, você que quer saber um pouco mais sobre o trabalho que eles fazem, sobre começar a planejar, fazer planejamento sucessório, investimento, vocês têm um time robusto lá que está pronto para assessorar quem precisar, certo? A gente ajuda desde pessoas que ganham um salário mínimo a investir, a famílias que têm fortunas para fazer um trabalho de continuidade. Então, independe, e eu convido, né, você que está ouvindo, você que é a audiência do Felipe aí, a ir lá tomar um café com a gente para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Existe uma frase que a gente usa em muitas das apresentações, que a gente fala que não é sobre o melhor produto, é sobre estratégia. E estratégia é identificação de perfil, é conhecer o diagnóstico. Então, você ir lá, entender um pouquinho, conhecer da gente, a maneira como a gente trabalha, é oportuno para você sim se permitir a falar um pouco de você, do que você deseja, e com o tempo, porque o intuito não é vender produto vai ser consequência das coisas, mas a gente é instruir, auxiliar. Acontece muito de cliente lá e a gente validar produtos que no mercado está melhor do que a gente tem. Legal. Então, esse é o trabalho de construção, de relação de confiança. Principalmente de dinheiro, né? Ninguém confia em ninguém, né? Sim. Então, a gente busca fazer um trabalho muito mais de pessoalidade, que vai dar fruto, futuro e de longevidade, do que propriamente a venda a qualquer custo, a qualquer preço. Legal. Bruno, cara, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda. Teve aí, né, que bater as agendas, né? Acho engraçado, a primeira vez a gente marcou, aí eu disse, Felipe, mas é feriado. Eu falei, eita, a agenda estava aberta, nem percebi que era feriado. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, trocar essa ideia. Acho que está no momento da galera. Não deixa para tomar decisão em 2023, mas começa já a planejar, né? A gente está aí caminhando para os 45 do segundo tempo. Não vai surfar a onda da Copa, do Natal e esquecer, né, do futuro e do presente também, né? Se eu também não tomar decisões estratégicas, eu estou comprometendo, além do meu futuro, meu presente também, né? E pegando um gancho de oportunidade, para esse final de ano, o planejamento, muita gente já começou e tem gente que está esperando. Fechamento de ano fiscal, existe a previdência privada, que é uma ótima alternativa das pessoas conseguirem fazer uma boa restituição. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico gratuito para quem quer que seja, né, cliente, amigo, para mostrar quais caminhos podem ser feitos, né? Se você já se colocar à disposição, pode ser que você não faça nada, mas vá atrás da informação, vai entender o que pode ter de oportunidade para você, porque está aí, de maneira tranquila, colocado na mesa. As pessoas só que não vão até lá para poder descobrir o que tem para elas. Exatamente. É um bom exemplo, né? Para quem não sabe, existe uma possibilidade, em alguns casos, né, fazer um investimento agora em previdência privada nesse final de ano vai influenciar positivamente na declaração de imposto de renda, né? A gente vê muito cliente que deixa para pensar isso de 28 de abril, e aí já passou. Não, exatamente. E assim, ó, vai ter a Copa. Os Jogos do Brasil estão aí, legal. Você não precisa ficar refém da Copa, né? Sim. Então, tira um espaço da agenda, vá lá tomar um café com a gente. A gente faz, muitas vezes, trabalho conjunto com os contadores, então, né, para instruir as pessoas mesmo. Então, levar a informação. O que a pessoa vai tomar de decisão aí é da vontade dela, do desejo dela. A gente, de certa forma, não tem nada a ver com isso, mas instruir mesmo para que pessoas se sintam acolhidas e possam ter uma vida um pouco mais tranquila. Legal. Bruno, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha, e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado.